seja bem-vindo a mais uma programação Zoe Online. Olha aí, como prometido, né? Olha aqui, gente, eu consegui, Deus é muito bom. Oh, yes. É porque eu amo muito esses dois e eu vejo assim que o dom que Deus deu, quando a gente une ele fica, parece que mais forte, mais bonito, não sei. Mas tá aqui, meu marido, meu amor, pastor Psiti e a Duda, que vocês já conhecem. É. Tá? Então, a gente vai começar já com louvor. Vocês querem dar oi pro pessoal? Tô tão emocionada que tô falando muito. Vamos juntos nessa então, vamos Glória adorar, a Deus. né? Vamos adorar o nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu
Tite ora para nós. Oh Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, é tão poderosa, Senhor Deus, naquilo que manifesta o Teu amor por nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu amor. Nós te agradecemos pela Sua presença, pelo Seu ensinamento, pelo cuidado do Pai que ama, pelo cuidado, Senhor Deus, pela misericórdia. Eu agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar e aprender, Senhor Deus, acerca da Tua palavra. Nós queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que se move como um filho que te ama, Senhor Deus, correndo na Sua direção. Espírito Santo, toca, Senhor Deus, no coração das pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, que estão participando desse momento de adoração, de louvor e de aprendizado, Senhor Deus, acerca da Tua palavra. Espírito Santo, faz em nós tudo aquilo que é necessário. Amém. Seja exaltado e reina para sempre. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os Teus filhos que estão sendo tocados pela Tua palavra, pela doçura do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pastor. Pastor marido. Amém. Marido pastor. Pastor amor. Pastor amor, né? Duda, você percebe que vira e mexe a nossa oração acaba no amor de Deus. A gente fala desse amor, tá uma coisa assim tão natural. Nós somos muito apaixonadas, né? Tem que explicar um pouquinho. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso e é muito bom falar e sentir esse amor. Eu quero ler um texto lá com vocês que está em Isaías 6, do 1 ao 8. Na morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus faz esse mover, esse milagre, essa experiência linda na vida da pessoa, e diz assim: agora, quem irá por nós? Quem irá? Então, disse eu, Isaías: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ô, glória! Olha, já tô toda cheia aqui do poder mesmo, porque eu sinto, passa tanta coisa na minha cabeça quando eu leio esse texto. Sim. Porque eles estão vivendo ali um momento de crise, uma dificuldade. Tá lá o rei Uzias, e de repente vem a notícia de que esse rei, que era um bom rei, morreu. Eles estão no meio de uma crise. A gente vem falando sobre tempo, sobre decisões, e sobre a morte nós não temos como decidir. Sobre o tempo que isso vai acontecer. Nós não temos esse poder. E Isaías está no meio disso. Ele vê aquela crise, um povo abatido, um povo entristecido porque o seu rei e o seu líder morreu. E nessa mesma hora, ele tem uma experiência que vai mudar a sua história. Eu vejo assim queria usar um termo legal, assim, um upload. É isso? Eu vejo assim é isso, prof? Pode ser um update. Update. Uma atualização. Isso. Né? Eu vejo assim uma mudança de fase. Porque eu sou do tempo do Mario Bros, né? Eu jogava Mario Bros. E quando eu passava de fase, assim, ia ficando mais difícil, mas eu ficava mais feliz, porque queria dizer que eu estava superando cada vez uma fase mais difícil que a outra, e eu estava chegando lá. Então, Isaías teve essa experiência grandiosa. Você pensa, gente, vir aquela brasa e tocar
Pensa, Duda, que coisa mais que maravilha. E de repente aquele momento que era para ser uma crise virou em um despertamento vocacional, missionário. O profeta se levanta e diz: eis-me aqui, porque o Senhor me tocou, eu tive essa experiência. E parece que naquela hora ele já esqueceu. O templo tremeu e se encheu da Shekinah, da glória de Deus. E ele já não pensava mais na crise, na morte do rei, porque ele estava vivendo aquela nova fase. Deus estava marcando nessa experiência o fim de um governo natural para um governo espiritual, um governo marcado e dominado mesmo pelo próprio Deus. Quantas vezes nós passamos por crises e parece que não vai ter fim? Aquela notícia de morte, eu passei por isso, a última pessoa que faleceu assim de grande importância na minha vida foi a minha avó, deve ter uns 2 anos, e realmente foi muito difícil. Junto com isso, nós tivemos outro contexto também muito difícil para encarar. E eu quero dizer para vocês que a única pessoa, o único responsável para que eu para que eu vencesse essa fase, para que eu chegasse lá, foi Deus, foi a glória do Senhor, foi a Shekinah, foi a voz dele dizendo: eu preciso enviar alguém aqui, enviarei. E o Senhor tem da nossa casa, assim como eu sei que tem da Duda, né? Tem o nosso sim. Senhor, sim. Nós dizemos sim. E a crise não é a circunstância que nós estamos vivendo que vai nos fazer parar. Nós falamos sobre fases, falamos sobre tempo, falamos sobre não procrastinar, não deixar para depois, porque Deus está acima de todas as crises. Deus está acima da tempestade. Quer falar? Eu acho fantástico, porque quando nós entendemos a nossa limitação e reconhecemos que não temos a condição, mas o Senhor, Ele quer fazer maravilhas e Ele quer nos usar, Ele quer que a gente participe. Eu acho isso fantástico. Ele só espera um posicionamento nosso, né? Porque Ele já está ali querendo nos entregar algumas coisas. É muito amor, é muita misericórdia. Ele fala assim: filho, você se levanta. Eu quero fazer algo através da tua vida. Basta que você diga assim: eu não consigo, mas Ele em mim, Ele manifesta poder e glória, e o poder dele, e muitas vezes através de uma palavra, quando não temos a consciência que não temos força para vencer, o poderoso nome santo de Jesus, o som desse nome faz as cadeias ruírem, quebrarem, e o Senhor seja exaltado. Amém, é isso mesmo. E olha, perdão, eu gosto tanto de falar Davi, eu estava falando, trocando tudo. Pô, a Bíblia Isaías, fala, a Bíblia fala. Isaías, ele já aponta isso que o City falou aqui, ele já mostra, ele já de imediato fala para Deus: e agora eu vou morrer, o que vai ser de mim? Porque ele entendia a grandeza do Senhor, ele entendia o poder, a soberania, a santidade, aquilo que o homem não consegue suportar. E ele disse: e agora? Porque eu tenho lábios impuros. E eu habito no meio. Aqui não dá, Deus. Ele mais ou menos falou assim: Deus, não dá. Porque não vai dar certo. Nós não estamos no mesmo nível. Jamais, né? Jamais estaria. Aí ele traz Isaías para uma condição e ainda lança um desafio. Ele falou: olha, então eu vou purificar teus lábios. Ele tratou primeiro com Isaías, mas ele continuava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Então ele fala: e agora, quem eu vou enviar? Isaías fala: pode mandar que eu vou. E olha só, eu amo. E ele fala: ai de mim. Ai de mim. O reconhecimento de quem sou eu, diante do Senhor, do poder do Senhor. Ai de mim. Quando eu reconheço quem eu sou, essas são as palavras. Quando eu tenho a percepção de quem é o Senhor e quem eu sou, ai de mim. Ai de mim. E aí, eu percebo Mas ainda assim.
envia-me a mim. Glória a É Deus. isso aí. Eu percebo assim que Isaías está nessa crise, está vivendo aquele momento. Mas foi na crise que Deus tratou. Bem isso. Ele não esperou Isaías passar pelo luto, não esperou Isaías pensar, será que vai vir um outro rei? Ele não esperou. Ele lambeu as feridas, como existe um termo, como se a nossa saliva fosse medicinal, né? Eu vou lamber, fazer que nem o cachorro. Não, ele não esperou. Deus nos trata em meio à crise. Deus nos trata. Sabe, tem um exemplo assim muito legal, acho que faz assim todo sentido. Quando você vai testar um carro, fala amor, você que? Vem cá. Quando você vai testar um carro, você vai pra BR, você dá uma forçadinha ali pra ver se o motor tá bom, não é isso? Quando você leva, ele vai me corrigir, mas eu entendo assim. Quando você pega um carro um pouquinho mais velho, você vai andar no calçamento pra ver se bate, não é assim que a gente fala? Se bate, se a lataria tá boa, se não tem alguma coisa solta. E às vezes é isso que Deus faz conosco. Ele força um pouquinho o nosso motor, ele leva a gente para aquela estrada que é um pouco mais difícil, para ver onde que precisa consertar. Tá vendo? E o detalhe, isso se faz quando você realmente está interessado em saber o real estado. Porque às vezes o carro estacionado, ele tá lindo. E o motor Isso, tá aparência. Agora, para saber mesmo, Tem que colocar a tem prova. que acelerar. Né? Tem que... É verdade. Eu até tava lembrando até no caso de Jó, né? Que Deus falava, ele é reto, ele é íntegro. Mas vamos testar? Aí começou a achar algumas coisas ali, né? Que precisavam ser mudadas, melhoradas, né? Então, isso é a nossa vida também, né? Quando a gente é colocado à prova, a gente vai percebendo e falando, na verdade, Deus, quem sou eu? Né? O Senhor tem feito tanta coisa na minha vida, mas quem sou eu? Não, eu tô aqui, vamos lá, vamos pra cima. Talvez o próprio Jó achasse que ele fosse assim, aquele cara exemplar. Pronto, né? Aí Deus leva ele para uma estrada toda esburacada, né? E começa a aparecer algumas coisas. Porque Jó era um ser humano, perfeito mesmo, só Jesus, né? Então, eu quero ler mais um texto aqui, que fala lá que diz em Salmo 40, do 1 ao 3, sobre a gente esperar com confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim, mas um indício de que há necessidade de uma interação quando eu estou em crise, porque esse salmo aqui de Davi é uma oração por livramento dos inimigos. Então, tá no meio ali na prévia de uma crise. E ele precisa dessa interação. E o Senhor se inclinou. Ele foi para a presença do Senhor. O Senhor se inclinou quando ele clamou por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mais uma vez, começamos com amor e terminamos com louvor. E crise no meio, porque essa é a nossa vida. Deus nos chama para viver a vida como ela é. Com dificuldades, com crises, com fases diferentes. Tem hora que eu tô indo, tô lançando minha semente, tô cheirando. E tem hora que eu tô voltando faceiro, colhendo todos os frutos. E todos nós já passamos por isso. Se você ainda não passou, eu vou te dar uma dica. Ele vai te levar. Ele vai te levar, vai chegar, mas isso vai ser pro seu bem. Vai para que, assim como ele fez com Isaías, seja exposto, você se exponha para que ele mude aquilo que precisa ser mudado, para que você cresça e para que você seja usado pelo Senhor. Então, mais uma dica, não reclame, não murmure se você está passando por dificuldades e por provações. Espere com confiança no Senhor e peça por socorro. Tenha confiança nele, clame a ele e ele vai se inclinar para você, em nome de Jesus, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Amém? Sim, amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém. Amém. Né? Então vamos adorar, vamos louvar esse Deus maravilhoso por aquilo que ele já fez e por coisas que eu sei que ele ainda vai fazer na minha vida e na sua vida.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ir pra onde o Senhor for. Sem o Senhor não queremos prosseguir. Sem o Senhor não queremos prosseguir. Sem o Senhor não queremos prosseguir. Queremos ir por onde vai o Senhor. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser com você, ser com você, em ser com você, ser com você. Obrigado, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos de ser um com o Senhor, de não passar pelas crises sozinhos, de não nos encontrarmos em desespero, Senhor, quando chega uma notícia difícil, uma notícia ruim. Obrigada porque o Senhor nos mostra que está acima de todas as crises, que o Senhor é o dono de todas as coisas, que não precisamos nos preocupar, mas que devemos sim confiar que o Senhor vai se inclinar e nos socorrer. Coloca no nosso coração essa confiança, nos ajuda. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que possamos crer e entender, ó Deus querido, que o Senhor tem nos tratado, que o Senhor tem nos moldado. Muitas vezes o Senhor tem tocado com uma brasa viva do seu altar. Não apenas nos nossos lábios, mas em todo o nosso corpo, nos nossos olhos, nas nossas mentes, nas nossas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que a brasa do altar vai tocar o coração de cada um. E todo medo, e todo peso, e toda dificuldade em reagir, em ir e fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, vai, Senhor, ser cancelado em nome de Jesus. E vamos nos levantar, imperfeitos como somos, mas junto com o Deus perfeito e todo-poderoso, para vencer as crises, para levar a boa notícia, para viver dias melhores e também piores, porque nós cremos que o Senhor está conosco e tudo nós podemos naquele que tem nos fortalecido. Oh, alabaxoira, alabaxora, mamãe. Obrigada, Deus, pela tua palavra, pela tua capacitação para vencer. Nós continuamos crendo, confiando no Senhor. Sim. Te adoramos, te amamos, Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, queridos. Foi um prazer, como sempre, estar com vocês. Muito obrigada a vocês que atenderam esse pedido. Vamos torcer aí, orar para que isso aconteça mais vezes. Dois levitas aqui, 3, né? 3 aqui, ó. 3 levitas que amam mesmo adorar o Senhor. E quero lembrar você, curta a nossa página, siga-nos nesse canal. Sim. E as nossas páginas aí em todas as mídias sociais. Que Deus abençoe sua vida, que você continue crendo nas promessas e avançando dia após dia em nome de Jesus. Amém. Super beijo. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau.